Muito bem, vamos falar de 10 anos de manifestações de rua. É claro que as manifestações já existem há mais tempo, mas eu fiz esse recorte temporal num comentário por escrito, tanto no X quanto no portal antagonista.com.br, e trago aqui para vocês. Em 2015, havia multidões nas ruas, sem líder político, para protestar contra corruptos, impunidade e crise econômica. 10 anos depois, o bolsonarismo, que sabotou a Lava Jato e a CPI da Lava Toga para encobrir seus esquemas de rachadinha, quer o povo na rua, em defesa do réu Jair Bolsonaro, essa defesa camuflada em pedido de anistia de aloprados do 8 do 1. Parte da massa antipetista foi desviada do combate a problemas permanentes do Brasil para o combate a problemas circunstanciais gerados por um político do centrão, que jamais assume suas responsabilidades. O apelo da propaganda bolsonarista, no entanto, é reforçado pela malícia e pela insensatez de ministros do STF que turbinam desnecessariamente penas necessárias, fingindo defender a democracia, entre aspas, que solapam por dentro, imiscuindo-se em outros poderes, emplacando apaniguados em órgãos de fiscalização e outros tribunais, concentrando processos de pessoas sem foro privilegiado, julgando casos dos clientes de suas esposas e protegendo acusados de crimes de colarinho branco com o garantismo, entre aspas também, agora faltante, transmutado em punitivismo seletivo. A família Bolsonaro, que fez vista grossa a todas essas articulações enquanto se aproximava de Dias Toffoli e Gilmar Mendes para garantir a impunidade de Flávio, que ainda exaltou o garantismo também, entre aspas, do advogado de Lula, Cristiano Zanin, como louvável em sua indicação ao STF, hoje explora a indignação da sociedade simplesmente porque teme a prisão do mito. O então presidente que voou para a Flórida, em vez de desmobilizar manifestantes pró-intervenção militar nos quartéis, antes que aloprassem de vez com invasões e depredação. Sem contar que consultou os chefes das Forças Armadas em relação a tentativas de golpe travestidas de medidas constitucionais. Os atos de rua, outrora favoráveis à prisão de corruptos, chegaram ao cúmulo de incluir aplausos a Valdemar Costa Neto, condenado pelo mensalão do PT, solto junto com José Dirceu por indulto de Natal concedido por Dilma Rousseff e atual dono do partido de Jair Bolsonaro. Serão necessários vários ou muitos anos, provavelmente, para que a parte da massa antipetista, instrumentalizada pelo bolsonarismo, compreenda o buraco em que se meteu e, junto com a outra parte, volte a se mobilizar nas ruas contra problemas permanentes do Brasil, livre do comando interesseiro de seus usurpadores. Até lá, claro, os mesmos Bolsonaro, que amarelaram contra ministros do STF pela via constitucional do Senado, e os mesmos mercenários e parasitas de voto que acobertam a contribuição da família para o presente estado de coisas, afetarão valentia em carro de som. Ricardo Kertzmann. Olha, Felipe, é o retrato fiel, né, de toda essa história, de todos os últimos 10 anos e principalmente do retrato político atual. É perfeito, porque o que a gente viveu anos atrás, aquela comoção, todo aquele clamor popular, ele não estava centralizado na figura de um político, não havia um líder político. Era um sentimento legítimo de indignação, de revolta de toda uma sociedade por um momento que o ministro Gilmar Mendes, à época, classificou como cleptocracia. Lembrando que clepto vem de kleptos, do grego, que significa ladrão. E cracia, um sistema de governo. À época, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, o Brasil vivia sob uma cleptocracia. A população se indignou com aquilo. Aumentando ainda, né, essa indignação foi aumentada pelaquela hecatombe econômica que foi o governo Dilma Rousseff. Foi um desastre. Então, quando você juntou todo esse problema de ordem de corrupção, de falta de honestidade por parte dos partidos políticos e do governo federal, com uma hecatombe financeira produzida pelo mesmo partido, aquela indignação veio à flor da pele e encheu as ruas. Foi esse movimento que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, não por ele, porque ele encarnou, ele representou naquele momento a figura que poderia tirar do poder tudo aquilo que ninguém aguentava mais. O problema é que, uma vez no poder, o que o Bolsonaro fez? Pulou para dentro desta máquina, pulou para dentro do chamado Centrão. Ele disse
em alto e bom som que ele era centrão. Ele disse em alto e bom som que ele acabou com a Operação Lava Jato. Ele, conforme você acabou de nos mostrar, ele se amancebou com figuras políticas e com figuras do judiciário para poder proteger a si e a sua família. Ele foi o causador, Felipe, desse desmonte daquele clamor popular que acabou se transformando em um movimento que, a meu ver, está completamente errado, que é de estrita obediência e observância ao que o bolsonarismo radical quer, que não é aquilo que deu origem ao que a gente acabou de falar. Esse clamor popular acabou sendo capturado, sendo sequestrado por pautas que nada tem a ver com os anseios da população, mas tem a ver com os anseios de um grupo, de uma família ou de pequenas pessoas que hoje não brigam mais pelo país, brigam só pelos seus interesses. Está perfeito o retrato. Obrigado. E nunca é demais lembrar que Jair Bolsonaro foi vaiado quando foi participar das primeiras manifestações que pediam ali o impeachment de Dilma Rousseff, que criticavam os governos do PT, que apontavam a corrupção. Eu estava lá, inclusive, numa das manifestações, cobrindo como colunista, e vi de perto o Bolsonaro chegando perto, alguém no carro de som pedindo que ele subisse, uma pessoa isoladamente, e aquele gesto sendo vaiado pelas outras pessoas que não queriam que políticos, ainda mais um político associado a uma retórica mais radicalizada, subisse ali como representante daquela massa que tinha se organizado através de lideranças jovens ainda, sem uma grande figura política que fosse transformar aquilo num capital eleitoral imediato. Isso foi noticiado por diversos portais, basta procurar, e depois, no entanto, até pela falta de outras candidaturas que apontassem aquilo que o povo estava apontando com muita indignação, o Bolsonaro acabou sendo aquele fator catalisador no regime, no sistema partidário de todo esse movimento. Mas um movimento que inicialmente o repudiou, depois por falta de opção acabou preferindo o Bolsonaro a outras alternativas que não ousavam apontar. Você tinha alternativas à esquerda, Ciro Gomes, ainda próximo do PT, apesar de algumas críticas, mas uma mágoa justamente por o Lula não apoiá-lo. Você tinha outras figuras que já estão associadas aí ao governo Lula, como Marina Silva, Geraldo Alckmin. Então você não tinha gente com aquela retórica mais incisiva. E agora você vê um movimento completamente instrumentalizado a partir dos interesses da família Bolsonaro. Duda Teixeira vai começar aqui a análise dele e a gente continua no próximo bloco. Há uma desconexão entre os desejos da população e esses políticos que ficam convocando passeata. As pessoas não estão indo para a rua porque quando eles convocam, vem uma coisinha muito já manipuladinha, né? Olha, tem que falar sobre isso, isso e aquilo, né? Essas são nossas pautas. Anistia. No caso da anistia, as pessoas desconfiam muito, acham mesmo que o Bolsonaro não está fazendo isso para amenizar a pena de quem já pegou pena, mas está pensando em se livrar ele próprio lá na frente. Então parece uma coisa meio de interesse próprio. E outros temas também que não entraram, né? Por exemplo, fora Lula 2026, o impeachment já. Duda Teixeira vinha fazendo a sua análise aqui a respeito das manifestações de rua convocadas pelo bolsonarismo, em comparação, como eu havia feito, com aquelas que levaram a multidão às ruas de 2015. E estava dizendo que as pautas acabam não sendo tão representativas das atuais insatisfações da população que apareceram, inclusive, na pesquisa que a gente analisou ontem, Duda. E a população não gosta de imaginar que está sendo usada como massa de manobra, né, para interesses privados. É diferente, né? Por isso que as pessoas não estão indo para a rua, é claro isso, né? Se esses políticos tivessem ali um pouquinho mais de percepção para ver realmente, escutar o povo, teriam bandeiras mais próximas do que é a população, né? Então, por exemplo, será que, de repente, impeachment do Lula agora seria uma boa ideia, né? Que atrairia mais pessoas para a rua?
O Bolsonaro não deixou ninguém falar isso. Ele falou, não, Lula fora só em 2030, né? Ele falou, não, agora vamos esquecer esse assunto. O assunto é a anistia. 2030, ele não chegou a falar isso, né? 2026. 2026. Porque assim como o Lula não quis o impeachment do Bolsonaro para enfrentá-lo desgastado, o bolsonarismo também não quer o impeachment do Lula para ter mais chance de se reabilitar, seja com o candidato da família Bolsonaro ou com algum aliado aí na oposição em 2026. Manifestação de rua gostosa, assim, que você vai com prazer, é aquela que você mesmo pega lá uma cartolina, escreve o que você quiser, né? Vai pra rua e mostra, e faz uma brincadeira, vai fantasiado. Isso é muito legal, todo mundo já fez uma dessa, né? É bacana. A Paulista, um dos usos da Paulista é justamente esse, né? Pra gente entrar lá e fazer parte da avenida. E não o cara que diz o que você pode ou não escrever no cartaz, aí fica muito chato. Lembrando que a insatisfação com o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis, a insegurança pública, a área da saúde e várias outras, elas têm aparecido aí em diversos levantamentos. E tudo isso está fora da pauta, ou pelo menos da pauta prioritária. Claro que toda a liderança política que quer convocar a manifestação de rua acaba tentando capitalizar em cima de outros pontos, mas o foco principal é a anistia lá dos aloprados do 8/1. Então, como eu falei, claro que o Moraes, o STF, de uma maneira geral, eles acabam gerando uma certa percepção de injustiça. Estou falando assim, em grandes segmentos da sociedade, porque são penas muito duras para aquelas pessoas. Então, poderiam dar penas mais relacionadas àquilo que tem prova material de que elas fizeram, com menos narrativas, menos enredos, menos crimes, inclusive, configurados, mas acaba facilitando essa propaganda porque o bolsonarismo acaba capitalizando em cima da indignação com o Supremo Tribunal Federal. Mas isso realmente não está diretamente conectado com a insatisfação de cada indivíduo que não tem nada a ver com aquele movimento. Então, vamos ver no que isso vai resultar. Entendo que a manifestação na Paulista deve ser maior do que a do Rio de Janeiro. Tradicionalmente em São Paulo da manifestação do Rio para essa que eles estão convocando, houve o voto do Moraes por 14 anos lá para Débora dos Santos, a repercussão muito grande disso, nós criticamos. Então, assim, houve elementos que podem ajudar a recrudescer esse movimento. Mas a gente não pode deixar de analisar, do ponto de vista jornalístico, essa eu chamei de decadência moral das manifestações de rua.